Ok, vamos lá. Lei 43. Conquiste corações e mente. A ideia aqui é bem direta, mas ao mesmo tempo super profunda. Esquece essa história de que a influência de verdade vem da força ou de ter o argumento mais lógico do mundo. Não, não é por aí. O poder real, aquele que dura, ele nasce de um lugar bem mais sutil. A gente está falando do campo das emoções, de como as pessoas percebem as coisas. Então, como é que se prova um ponto sem começar uma briga? Essa pergunta é chave. E tem uma história que, nossa, ilustra isso de um jeito perfeito. Pensem na cena. Nikita Khrushchev, em pleno discurso, detonando os crimes de Stalin. Do nada, uma voz no meio da multidão grita: Você era colega dele, por que não fez nada para impedir? Imagina a tensão no ar. Silêncio total. Aí o Khrushchev, com aquela voz de trovão, pergunta: Quem foi que disse isso? O silêncio fica ainda mais pesado. Ninguém se mexe. Dá para sentir um medo no ar, sabe? E é aí, nesse silêncio de puro pavor, que o Khrushchev solta com toda a calma do mundo: Agora vocês sabem por que eu não o impedi. E pronto. Acabou. Ele não precisou argumentar, não tentou se justificar com lógica, ele simplesmente fez todo mundo sentir na pele o que era um medo de desafiar Stalin. Foi uma demonstração de poder, de persuasão, muito mais forte do que qualquer discurso, né? Essa história do Khrushchev é a ponte perfeita para a primeira grande tática: apelar ao ego das outras pessoas. A vaidade, nossa, a vaidade move montanhas. E tem uma história clássica para isso, a de Michelangelo e o seu patrono, o Soderini. O Soderini tinha contratado Michelangelo para esculpir o Davi, e detalhe, de um pedaço de mármore que ninguém queria, que todo mundo achava que já era. Quando a obra-prima ficou pronta, o Soderini, querendo dar uma de entendido, olhou e disse: Tá magnífico, Michelangelo, mas o nariz. Acho que o nariz está um pouquinho grande. E agora, vejam só a genialidade do Michelangelo. Ele podia ter ficado bravo, discutido, mas não. Ele simplesmente ouviu, pegou o cinzel, um pouquinho de pó de mármore escondido na mão e subiu no andaime. E lá em cima, o que ele fez? Puro teatro. Ele fingiu que estava martelando o nariz, sabe? Fazendo barulho, deixando o pozinho cair, mas sem encostar na estátua. Nada. Aí ele desceu e, com a maior naturalidade, perguntou para o Soderini o que ele achava agora. E o Soderini, todo satisfeito, responde: Ah, agora sim, perfeito, você deu vida a ele. Sensacional, né? O Michelangelo deixou o patrono ver e se sentiu especialista, o cara que ajudou o gênio. Com isso, ele protegeu a obra de arte dele e, o que é super importante, protegeu a relação com quem pagava o salário. Ele não usou a razão, ele usou o ego. Ok, vamos para o próximo princípio, que é, bem, é direto ao ponto. A ideia é a seguinte: esquece apelar para gratidão, para fazer o que é certo, vai direto no interesse próprio da pessoa. O que ela ganha com isso? Fim. E tem um exemplo histórico ótimo disso lá no Japão do século XVII. O Shogun Ieyasu estava naquela sinuca de bico. Com quem ele ia fazer negócio? Portugal ou Holanda? E a diferença entre os dois era gritante. De um lado, os portugueses, super focados em espalhar a religião, em salvar almas. Do outro lado, os holandeses, que queriam uma coisa só: fazer negócio, ganhar dinheiro. Para o Ieyasu, que era um líder pragmático, a escolha foi óbvia. O interesse dos holandeses era o mesmo que o dele: comércio. Já essa história de converter todo mundo era só dor de cabeça. O resultado a gente já sabe: portugueses para fora e um contrato de exclusividade comercial para os holandeses. Simples assim. Mas olha, nem tudo é sobre ego e interesse. Às vezes, o caminho mais direto, o mais poderoso, é o coração. E essa é a aplicação mais visceral, digamos assim, dessa lei. É sobre criar uma lealdade que vem de uma conexão emocional de verdade. Para ilustrar isso, tem a lenda de um vizir. Ele foi condenado à morte e a sentença era terrível: ser jogado para os cães de caça do sultão, que eram conhecidos por serem extremamente ferozes. Com a morte batendo na porta, o vizir fez só um pedido: 10 dias de prazo. E o que ele fez nesse tempo? A estratégia foi simplesmente genial. Ele não fugiu, não implorou, ele foi até o canil e durante esses 10 dias ele mesmo cuidou dos cães. Ele deu comida, limpou o lugar, brincou com eles, deu carinho. Basicamente, ele conquistou a confiança e o afeto dos animais. E aí, no 11º dia, quando o jogaram na jaula, em vez de atacarem, os cães fizeram a maior festa, lambendo e pulando nele. O sultão, vendo aquilo, ficou de queixo caído.
Os cães demonstraram uma lealdade que o próprio vizir, depois de anos de serviço fiel, nunca tinha recebido do seu mestre humano. O impacto foi tão grande que o sultão perdoou o vizir. A lição aqui é muito forte, né? Um gesto de carinho, um apelo direto ao coração pode criar um laço muito mais forte do que anos e anos de serviço e obediência por obrigação. Certo. Agora vamos virar a moeda completamente. A gente viu o que funciona. Mas e o que acontece quando corações e mentes são simplesmente ignorados? Qual é o preço de usar só a força bruta? Para entender isso, a gente precisa voltar para a Grécia Antiga e olhar para o confronto entre a gigante Atenas e a pequena ilha de Melos. A lógica dos atenienses era de uma frieza assustadora. Eles disseram basicamente o seguinte: os fortes fazem o que querem e os fracos aguentam o que precisam. Sem conversa sobre justiça, honra, nada disso. A mensagem era clara, brutal. A única escolha inteligente para vocês é se render. Eles simplesmente não deram a mínima para o fato de que o povo de Melos queria lutar pela sua liberdade. E o resultado foi uma tragédia completa. O povo de Melos, por uma questão de honra, não se rendeu, e o destino deles foi terrível. Todos os homens em idade de combate foram executados. Todas as mulheres e crianças foram vendidas como escravas. E a ilha foi ocupada por atenienses. Dá para dizer que Atenas venceu? Bem, eles conseguiram obediência. Mas a que preço? Não se ganha um aliado assim. O que eles criaram foi um cemitério e um legado de ódio. A força bruta pode até funcionar no curto prazo, mas ela deixa um rastro de ruína, não de cooperação. Então, quando a gente coloca lado a lado a genialidade do Michelangelo e a tragédia de Melos, a gente chega no coração da questão. Qual é a diferença entre ter um poder de verdade, uma influência real, e simplesmente dominar os outros pela força? Porque, como a gente viu, são coisas completamente diferentes. A influência de verdade, aquela que se sustenta, é uma estratégia muito mais sofisticada. Ela não vai contra a natureza humana, ela joga junto. Ela entende e trabalha com o ego, como Michelangelo fez, com o interesse de cada um, como os holandeses fizeram, e com as emoções mais fundamentais, como o vizir fez com os cães. A força bruta, ela consegue obediência sim, mas é por um momento. É a compreensão, é a conquista dos corações e mentes que constrói uma lealdade de verdade, uma que dura. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Força gera obediência, temporária. Influência gera lealdade, duradoura. Qual das duas vale mais a pena construir? A resposta até parece óbvia, mas colocar isso em prática, isso exige uma habilidade, uma sensibilidade que vai muito além de ter mais força que o outro. Fica aí a reflexão.